Olá, Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Como vocês tudo ótimo? estão? Tô ótimo, Estamos graças a bem. Deus. Ai, que ótimo. E aí, nos conte um pouco sobre você, como é que a leitura entrou na sua vida. Claro. Gente, Primeiro, eu queria agradecer muito de coração vocês dois por terem me convidado. Eu não canso de agradecer e eu acho que eu nunca vou cansar. Eu sou sagitariana. Eu não sei se vocês acreditam muito em astrologia, em signos, assim, mas eu acredito muito, muito, muito. E assim, sendo sagitariana, eu sempre pensei muito em viajar, eu sempre sonhei muito com viagens, mas ao mesmo tempo, eu nasci pobre. Foi um agravante. E isso me impedia muito de fazer uma coisa que eu queria muito, que era viajar. Então, pensando a respeito, eu vi nos livros uma maneira mais fácil e muito mais barata de conhecer o mundo, de conhecer outras realidades. Os livros, eles tiram a gente da bolha social que a gente vive. Eles mudam a nossa realidade quando eles nos contam outras histórias, né? Nos mostram outras perspectivas, assim. E Que foi legal. mais ou menos isso. que legal. E de onde surgiu a ideia de falar sobre hábitos de leitura no Instagram? Surgiu da minha solidão, assim, vamos dizer. Ao mesmo tempo que eu amava os livros e me encantava entender a história, ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil alguém que goste de livro e não gosta de falar sobre livros, sabe? Eu não sei se vocês são assim. Sempre indicar o livro, comentar com alguém que você gosta do livro. E eu sentia muito que no meio que eu vivia, ninguém tinha muito interesse em falar sobre os livros, sabe? As pessoas ficavam, tipo, entediadas, meio, tá bom, tá, para de falar. Então, eu quis muito conversar com outras pessoas sobre os livros. Então, eu decidi criar esse Instagram para ter com quem conversar mesmo sobre os livros, para ter uma companhia com quem compartilhar. Que legal. Então, a nossa história também se baseia um pouco nisso. E aí, quando chegou a pandemia, estávamos lendo em conjunto, pensando que se a gente conseguir expandir isso aqui para outras pessoas, seria muito massa. Interessante Muito. a ideia da questão da primeira fase. Você falou que você não poderia viajar, mas porém você encontrou a viagem nos livros. Muito interessante e muito importante. Que se muitos tivessem assim um pensamento como você, saia daquela zona de conforto, de estar em uma caixa sem saber o que o livro pode proporcionar. Muito interessante. Exatamente. E você foi atrás, né? Não deixou que suas circunstâncias elas definissem o seu futuro. Você foi em busca. Não dá muito dinheiro, vamos ver se a gente consegue ler livre, né? Interessante pra caramba. Exato, sempre tem como viajar, né? E os livros, eles fazem a gente viajar de uma forma barata e sem sair da nossa casa. Às vezes, da nossa cama, a gente tá viajando. Verdade, conhecendo outras pessoas também, os personagens dos livros, outras culturas, outras... Exatamente. E uma abordagem muito interessante que você faz no seu Instagram é que você pega bem essa questão de hábito. E para você, qual é a melhor forma de desenvolver um hábito de leitura? Eu acho que a gente tem que tornar o hábito fácil. É uma coisa, por sinal, que me incomodou muito quando eu cheguei aqui nesse mundo de Instagram literário, é que tinha e ainda tem. Eu não sei se vocês sentem isso, muita pregação de regras absurdas, de que você tem que abrir mão do seu lazer para ler, sendo que ler é lazer. Ou então aquele papo meritocrata ao extremo, de ler enquanto eles dormem, ler enquanto eles estão se divertindo. Enfim, um absurdo e uma chatice, sinceramente, na minha opinião. Ler é lazer, ler é viver e não é sobreviver para ler. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a coisa mais fácil, coisa que mais vai desenvolver o hábito da leitura é tornar o hábito fácil. Porque não é difícil. Ler uma página, você já tá lendo. Se você ler uma página todo dia, você já vai ser um leitor constante. Você não precisa de muito, de ler um livro em um mês. Pegando o gancho do que você falou, como é que você faz para encaixar a leitura nos seus horários? Olha, eu gosto muito de usar uma técnica que chama empilhamento de hábitos. Você pega um hábito atual seu e logo em seguida você se propõe a praticar um hábito que você almeja. No nosso caso aqui, ler. Então vamos supor que você tome banho todas as noites antes de dormir. Você vai pegar esse banho, depois do seu banho, você vai se propor a ler uma página, por exemplo. Isso vai codificar o seu hábito. Sempre que você tomar banho à noite, você vai se sentir coagido a ler. É fácil, é só você encaixar nos pequenos hábitos que você já faz. Uma coisa que eu acho também que é muito importante a gente encaixar é sempre ter um livro à mão. Sempre andar com um livro na bolsa. Não sei se vocês são do Team Kindle ou se vocês são dos livros físicos. Tô sentindo que é livro físico. Algo me diz, hein? Tem um ar de livro físico. Pois é. Exato. Mas
somos muito adeptos dos livros digitais, porque nem sempre você tem a possibilidade de estar com um livro físico na mão. São pesados e a gente quer ler 2, 3 ao mesmo tempo, e aí com um aplicativo, no próprio celular, não precisa ser necessariamente o Kindle, né? Utilizamos outros livros, mas é o mesmo princípio de você estar com o livro digital disponível, para onde você for, você leva, você já vai estar com o celular na mão, então ela é mais do físico. Mas sem falar no audiobook também, né? Você costuma usar audiobook, ouvir audiobook também? Eu não sou muito adepta do audiobook, mas a minha mãe, eu apresentei audiobook para minha mãe. Porque ela trabalha muito, então enquanto ela trabalha, ela vai ouvindo livro, né, gente? Eu achei fantástico. Para ela foi a melhor coisa já inventada. Eu gosto mais do físico. Assim, para ler pelo celular, eu não sou muito adepta, não. Mas o audiobook, assim, eu já encaixo no meu dia a dia quando eu tô fazendo algo. Exato. Uhum. E não tem como eu pegar o livro para ler. E eu faço assim da forma como você tá falando. Eu levo sempre na bolsa. Eu tenho um porta-livros, aí eu sempre levo dentro da bolsa. Quando a bolsa é pequena, eu levo o menorzinho, porque assim eu posso estar lendo em algum lugar, estar guardando e fazendo a leitura. Você falou de ótimo. Né? Empilhamento de hábitos. Essa é a estratégia que você usa para se manter constante? Eu gosto muito de não me deixar de fazer as coisas que me divertem além da leitura. Eu não me privo, por exemplo, de assistir uma série que eu quero. Eu não me cobro mesmo de deixar de passar tempo com a minha família, por exemplo, porque eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo. Usar, inclusive, as redes sociais e a Netflix a meu favor, a nosso favor. Por exemplo, é só a gente se propor a ler um capítulo e já ir pensando que depois daquele capítulo a gente vai assistir um episódio de alguma série maravilhosa que a gente tá louca pra assistir. Ou então que a gente vai passar um tempo no Instagram. Eu acho que se a gente usar as redes sociais, os streamings como uma forma de recompensa, eles vão nos incentivar, eles vão nos motivar a ler. E isso vai facilitar a nossa constância. Porque igual eu disse pra vocês no começo, tem que ser fácil. Se a pessoa ainda não tem o prazer de ler, tem que ser uma coisa fácil pra ela, para que ela pegue o gosto aos pouquinhos, sem sofrer, sem uma dor, sem abrir mão de fazer outras coisas que ela gosta. Isso você falou uma coisa que é muito interessante mesmo. Tem que haver descansos e pausas durante a leitura. É algo que a gente bate direto, até nas mentorias que começamos a dar. Nossa filosofia é que você leia pouco, mas leia todos os dias. O acúmulo desse pouco, ele vai se transformar em muito daqui para frente. Você não precisa também querer ler o livro de uma vez só. Não, vai fracionando ele. Tem uma analogia engraçada, né? Não sei se você já ouviu a analogia do salame, que é, você não consegue comer um salame inteiro de uma vez só, mas você consegue comer ele fatiado em vários pedacinhos. Então, leitura é a mesma coisa. Mini hábitos, mini metas que a gente vai botando e vai conseguindo ao longo do tempo. Exatamente. Você lê muitos livros ao mesmo tempo? E qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho incrível quem consegue, de verdade, mas conseguir com ímpeto, que sabe o que está acontecendo nos dois livros, separadamente. Na verdade, eu não sei com muita profundidade sobre os benefícios de ler dois livros ao mesmo tempo, mas é uma habilidade que eu admiro muito, principalmente no universo acadêmico. Eu só consigo ler dois livros ao mesmo tempo se eles forem de estilos ou então de assuntos diferentes. Eu faço direito e eu não consigo ler, por exemplo, dois livros de dois autores diferentes, com correntes filosóficas diferentes, sobre o mesmo assunto, sabe? Eu me embanando, eu me atrapalho um pouquinho. A gente, com o passar do tempo, nós vamos testando várias coisas, até chegar ali, dois livros ao mesmo tempo. É isso que você falou, são livros distintos, então você consegue separar. E audiobook também é uma solução bastante interessante, né? Porque você lê um livro físico e vai ouvir o audiobook está fazendo as outras coisas. E aí dá a possibilidade de você ler dois livros ao mesmo tempo. Exatamente. Vocês conseguem ler dois livros ao mesmo tempo? Sim. Um pela manhã e outro mais para a noite. E aí são dois horários. O cérebro vai direcionar. Por exemplo, fazemos a leitura do clube pela manhã e pela tarde fazemos uma outra leitura mais solta, do nosso interesse. Nós conseguimos assimilar assim tranquilamente. E não chegou o momento assim, de a gente ler 3 livros seguidos. Mas eu acho importante quem está iniciando a leitura focar em um livro só, para poder assimilar também o que está falando, né? Sim. Até usar o audiobook para quem está começando. E ler um livro só e o audiobook do mesmo livro. Você lê um capítulo da manhã. Aí de tarde, para você lembrar, você escuta esse capítulo. Você vai ler o
o livro 2 vezes de uma vez só, digamos assim. Exatamente. Você tem um negócio chamado de 2 minutos. Como é que é esse 2 É regra minutos? dos 2 minutos, exatamente. Eu fico muito brava mesmo, quando eu ouço alguém falando que só lê uma página por dia. Como assim, velho? Só uma página? Cara, é uma página. Tem que mudar completamente a concepção do que é uma página. Você nunca vai estar pronto para ler um livro por mês se você não se propor a ler uma página por dia. A página, ela vai te ensinar a comparecer, ela vai te ensinar a ser constante, a ler todos os dias. Eu tenho uma regra dos 2 minutos que isso serve para qualquer hábito da sua vida. Todo hábito que você quiser aplicar, trazer para sua vida, você tem que transformar ele numa versão de 2 minutos. Simples. Então, à noite, quando você decidir que você vai ler um livro, você não vá pensando que você vai ler um livro. Você já vai pensando, eu vou ler uma página. E aí, aos pouquinhos, né, você vai aumentando. Não, eu vou ler um capítulo hoje. Adequando, né, para sua realidade também. Adequando para o livro que você está lendo. Massa, massa. Não, nós nunca tínhamos usado essa questão de 2 minutos e tal, mas quando vamos montar um plano de leitura para as pessoas que fazem parte do nosso clube, nós pensamos nisso, enxugar o máximo naquele dia para que a pessoa leia e sinta a vontade de ler mais, porque Exato. quando a gente bota muita página de uma vez só, a pessoa já vai tem tanta página, deixa Já eu ver mais desanima. já não faz na hora. Mas quando tem um negócio pequeno, é mais fácil as pessoas até ultrapassarem a nossa meta diária. Mas até porque também os livros que a gente escolhe são livros assim que instiga a leitura. A pessoa lê, aí quer entrar na história, aí já lê uma página, lê duas, lê três e acaba passando até do desafio a meta diária. Já chegou assim um livro de 150 páginas, a pessoa lê em uma semana, né? Porque a escolha do livro é muito importante. É Sim. extremamente importante você escolher um bom livro, né? E aí, como é o seu processo de escolha? Como é que você faz para escolher um livro? Para mim, a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de escolher um livro é traçar um objetivo. O que você quer com aquela leitura? Para você conseguir mensurar depois os efeitos da leitura na sua vida. Para você ver a aplicabilidade prática daquilo. É muito difícil de você estar lendo o livro certo para sua vida se você não sabe, se você não tem um objetivo com a sua leitura. Nem que o objetivo seja você relaxar, seja você ficar de boa. Ter objetivos, assim, para mim, é o primeiro passo para você escolher o livro certo, né? Para você escolher os livros que estejam alinhados com o seu propósito. Senão, eu acho, sinceramente, que você acaba perdendo tempo e dinheiro. Depois de escolhido o seu objetivo, eu acho que fica mais fácil, sabe? Você escolher o livro. Porque você tem que pensar quem que você quer ser daqui a alguns anos, por exemplo. E com base nisso, você vai pensando qual livro que eu tenho que ler, qual tipo de livro eu tenho que ler para atingir esses objetivos. No caso de vocês aí, quando vocês estão aplicando a mentoria, o objetivo da pessoa é que ela se torne constante, né? Que ela consiga ler com mais facilidade. Então, a escolha de livro, pelo que vocês me falaram, é que o livro seja instigante. Esse é o tipo de livro certo. Tem um mito gigante sobre quando a gente começa um livro tem que ir até o final. Então, se o livro não está agradando, deixa ele aqui no momento. Pode ser que mais tarde ele venha, porque cada dia somos pessoas diferentes. Então, pode ser que ele não te agrade hoje, mas te agrade depois. Exatamente. A gente não tem que ficar preso a um livro. Cara, os livros, eles estão aqui na Terra para a mesma razão que as redes sociais estão aqui, que a Netflix está aqui para ajudar a gente, para servir a gente. A gente não tem que ficar refém das coisas do mundo. Eles estão aqui para nos tornarem mais felizes e a gente não tem que ficar preso àquilo, sabe? A gente tem que se libertar desse mito, porque eu realmente acho que é uma palhaçada, de verdade, é uma palhaçada. Como que a gente vai ficar preso a uma coisa que a gente não tá gostando, que não tá fluindo naturalmente? E quando alguém me pergunta, quando que eu sei que é a hora de abandonar um livro? Cara, é a hora que você se questionou. Será que eu tenho que abandonar esse livro? Você tem que abandonar. Porque quando você tá gostando do livro, quando o livro é pra você, quando o livro está alinhado com você, você nem pensa em abandonar ele, você nem pensa em largar. Verdade. Tem uma pergunta aqui para você. A importância de conviver, mesmo online, com outros leitores. Qual a importância disso? Cara, eu acho que é muito importante que a gente tente conviver em um ambiente que a cultura do ambiente seja o objetivo que a gente almeja. Então, como que eu busquei, pelo menos, conviver com as pessoas? Foi criando esse Instagram. Invariavelmente, a gente fica mais motivado quando a gente vê pessoas fazendo coisas
que a gente gostaria de fazer. Tanto que eu acho que é por isso que as blogueiras fitness da vida têm tantos seguidores, porque todo mundo, em algum momento da vida, já sonhou em ser fitness. A gente segue. É até aquela frase coach, eu já até peço perdão, né, por falar ela, assim, de que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas é isso, eu acho que os bookstagrams, que é como a gente chama, né, as pessoas que fazem, vocês, eles mostram que é possível sim você ser um leitor constante sem sofrer. Sim. Você falou aí das 5 pessoas. Tem um livro do Napoleon Hill que ele fala sobre a lei da associação, que é o primeiro princípio para se alcançar o sucesso. Se juntar com pessoas com o mesmo perfil de pensamento, estão ali alinhados com o objetivo, que isso faz com que todos cresçam, todos tenham um desenvolvimento melhor. Porque eu aprendo com você, você aprende conosco, nós aprendemos com ele, e aí vai subindo o nível que chega de uma forma que, se estivéssemos sozinhos, não estaríamos no patamar que podemos chegar estando juntos. Sim. Troca de ideia. Super, super, super. E aí, fala aí seu arroba, a pessoa quer te encontrar, faz como. O meu arroba é @LiviaArvore, porque meu sobrenome é Mangueira. Super tradicional. Então eu gosto muito do Árvore. Enfim, me sigam lá, eu falo de livros, eu falo sobre o hábito da leitura. Eu tento trazer isso de uma forma leve, de uma forma que seja fácil. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a vocês mais uma vez. Incrível. Vocês são lindos. Arroba o quê? Pra eu botar aqui. @LiviaArvore. Lívia Árvore. Pronto. E realmente o conteúdo dela sobre hábitos é bem interessante mesmo. A gente consegue aprender bastante. Foi algo que chamou nossa atenção, porque estávamos nesse processo de falar sobre hábito também. E aí parece que encaixa, casou, convidamos ela para fazer essa live. Só sucesso. E já pegamos a dica assim com a mentoria, né? Porque você tem que tomar banho todos os dias. Aí, nesse caso, se você pegar esse hábito de tomar banho e acrescentar uma página, não é isso, Lívia? Exatamente. É perfeito. Ai, que bom que vocês gostaram. Muito obrigado também por aceitar, né? Obrigada, lindos. Beijo. Tchau, beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.